arbitragem brasileira, e o Gaciba teria que falar a respeito, sobre a preparação dos árbitros. Porque o Mansur perguntou, então para que serve o árbitro? Serve para apitar direito. Só que ele só vai apitar direito se ele tiver uma preparação adequada. E a qualidade da arbitragem brasileira como, por exemplo, vai continuar, mas vai diminuir. É só você ver o nível de arbitragem da Premier League, por exemplo, e o nível de arbitragem do futebol brasileiro, né? Aí você pode discutir se tem que profissionalizar, se não tem que profissionalizar, mas a questão é preparar. Os caras têm que estar bem preparados. Para que serve o bandeirinha? O bandeirinha não serve para mais nada, né? O bandeirinha tem que estar bem preparado, inclusive, para marcar impedimento. Eu vou dar a tréplica para o Mansur, porque eu também adoro discussão, adoro discórdia, adoro que a gente divirja aqui sobre assuntos. Eu vou dar a tréplica para o Mansur e a gente toca. Deixa eu dar uma temperada nessa discussão dos dois, posso? Vai lá, Gilmar. Então vai, Gil. Vai você, depois Mansur. Não, é só para dizer o seguinte, primeiro para tranquilizar o Cereto, para dizer que ele não está sozinho nessa discussão. Tem muita gente boa, torcedor, juiz, comentarista, jornalista, de uma forma geral, que é contrário ao VAR da maneira como está aí. E acho que essa discussão toda, a evolução dela, e repito, por conta das reclamações dos clubes ingleses lá na Premier League, o que vai acontecer? Eu acredito que o IFAB, brevemente, talvez até na próxima reunião, vai fazer alguns ajustes nessa regra do impedimento. Porque essa regra do impedimento é que pode colocar o uso do equipamento em xeque. E a regra do impedimento já mudou ao longo dos anos, diversas vezes. Então, assim, eu entendo o Cereto, acho que o Mansur está correto na maneira de ver, mas eu também jogo aqui uma pitada de maldade em cima disso tudo. Como diria meu amigo Paulo César Vasconcelos... Hoje não é dia de maldade, Gilmar. O ser humano, a maldade no bom sentido, Gabi, um pouco de ironia, né? O ser humano ainda não está comprovado que o ser humano deu certo, né? E a gente vê ao longo dos anos, né? Máfia do Apito, agora mesmo no excelente documentário Castor de Andrade, a gente vê ali declarações do Luiz Carlos Gonçalves, o Cabelada, falando sobre as influências do Castor de Andrade nas arbitragens dos jogos que ele apitava. Enfim, eu acho que isso tudo tem que ser levado, sim, à mesa de discussão. Agora, infelizmente, como o Mansur já ressaltou lá no início, talvez não seja aqui na CBF, talvez seja numa esfera superior. Mas que bom que a gente está discutindo melhorias. Voltar para trás é o que eu acho que não dá. Eu juro que eu vou ser curto, porque eu acho que isso é uma discussão realmente importante. Eu acho que o Cereto tem toda a razão na questão da preparação da arbitragem, da profissionalização. Foi um ponto que a gente levantou no primeiro bloco, quando a gente estava especificamente debatendo a questão do jogo do Inter. Eu acho que ele tem toda a razão. Eu só acho que a gente precisa ter... Eu acho que tem uma reflexão que é importante. O Cereto citou, o futebol viveu 100 e tantos anos sem o VAR. É verdade. Só que eu acho que às vezes a gente se esquece. Eu, pelo menos, eu tenho o seguinte ponto de vista. O VAR, no futebol, ele não é apenas uma resposta do jogo aos novos tempos, à existência da tecnologia, à busca por perfeição. Ele é uma resposta do futebol à evolução da tecnologia nas transmissões esportivas. E esta tecnologia, não existe há 100 e tantos anos. Recentemente, a evolução dessa tecnologia aplicada às transmissões dos jogos, ela gerou uma sensação generalizada de anacronismo do jogo. Porque as marcações de campo, por vezes com alguns erros crassos, elas apareciam escandalosamente na casa de todo mundo à noite. Isso gerava um grau de descrédito do jogo imenso. É evidente que a má operação de uma tecnologia também pode conduzir a um descrédito. Mas, fundamentalmente, ela tem salvo, em muitas outras ocasiões, é que o erro ganha, evidentemente, uma proporção maior, mas ela tem salvo o jogo, em muitas outras ocasiões, desse descrédito. A sensação do que era um lance duvidoso nos anos 70, ela permanecia a sensação de um lance duvidoso por décadas a fio. Hoje, ela é dissecada em câmera lenta, super slow motion, em 20 ângulos diferentes, até que se tenha uma noção muito mais clara do que aconteceu. E se privava o árbitro disso. Só que isso gerava uma enorme onda de descrédito à noite, no resultado do jogo. Porque ficava claro na casa de todo mundo que aquela marcação e aquela interpretação não era possível. O jogo virava algo anacrônico.
Então, o VAR ele é fundamentalmente uma resposta do futebol às transmissões. Por isso que eu não concordo com o futebol viveu 100 e tantos anos sem o VAR, porque ele viveu 90 e tantos anos sem transmissões que detalhavam tantas jogadas. Muito bem, dá para fazer um programa inteiro aqui sobre os varzistas e os não varzistas e os em cima do muro. A gente teria aqui 2-2, pelo que eu entendi da minha contagem, e daria um baita debate. A gente vai seguir debatendo. O jogo de ontem, em que pese a gente está discutindo aqui, não teve essa polêmica pós-jogo. Né? Não foi o que se discutiu ali após a partida. Vamos ouvir o que o Rogério Ceni falou sobre os seus jogadores em campo. Esporte de alto rendimento não é saudável. Esporte de alto rendimento é isso. Atletas se superam, chegam a marcas que às vezes a gente joga um futebolzinho de final de semana e chega cansado. Esses caras trabalham 5, 6 mil metros todos os dias em alta intensidade. E quando vão para um jogo, alto nível de competição, é assim que funciona. Infelizmente, as dores elas vêm com o passar do tempo, cirurgias, dores, recuperação. Se eles não aparentassem o desgaste físico, eu acharia estranho, porque num calor como esse, né, com parada técnica nos 2 tempos, e se eles acabassem inteiro, é porque eles não teriam deixado tudo dentro de campo. Então, o desgaste físico faz parte. Eu não conheço ninguém que faça um esforço de 10 mil metros, 11 mil metros em 90 minutos, com uma bola no pé, não chegue ao final do jogo desgastado. E fisicamente eu acho que o time se encontra muito melhor do que há 2, 3 meses atrás. Eu acho que se encontra num momento bom, psicologicamente favorável, e agora pronto para enfrentar essa decisão que começa domingo no Maracanã. Ele estava certamente respondendo ao estado de saúde ali do Gabriel Barbosa. Ele sofreu uma entorse no joelho esquerdo, o Gabigol, e o Arrascaeta sentiu dores no tornozelo direito. Ambos serão reavaliados hoje na reapresentação. Gilmar Ferreira, psicologicamente, segundo o Ceni, está tudo ok. Fisicamente estão melhor do que estavam. Taticamente e tecnicamente, o Flamengo chega como para essa final antecipada? Antecipada? Não podemos dizer que é antecipada, né? Demorou muito para se definir aí contra o Inter já. Não, você pode dizer que são 180 minutos, né? Um jogo em casa, um jogo de ida e um jogo de volta, né? Mas só que com adversários diferentes. Gabi, em condições normais de temperatura e pressão, é evidentemente que o time do Flamengo é superior ao do Inter, ao do São Paulo, ao do Atlético, e talvez, se os 3 juntos, se formássemos uma seleção com os 3 juntos, talvez, tecnicamente, o time do Flamengo ainda assim seria superior. E aí eu não falo só dos 11, né? Porque o futebol não é disputado só com 11. O futebol hoje é disputado com 14, talvez 15, 16, se você ampliar um pouco a discussão. Mas acho que o Flamengo ele é extremamente favorito para a conquista desse título, em que pese a vantagem de 1 ponto do Internacional. Mansur, você viu avanços aí na partida de ontem? Que preocupação o Rogério Ceni tem que ter a partir do jogo de ontem? Eu acho muito... o jogo de ontem ele teve um bom Flamengo, mas não o melhor Flamengo dessa fase em que o time meio que reencontrou padrão nas rodadas finais. Talvez notadamente a partir do jogo contra o Grêmio em Porto Alegre. O fato é que o Flamengo veio, nesse período em que ele encontrou um melhor padrão, desenvolvendo rotinas de jogo que você consegue tornar mais identificáveis. O time parte normalmente de um 4-4-2, com o Bruno Henrique e o Gabigol à frente, mas com algum nível de mobilidade, embora o Rogério goste de referências um pouco mais posicionais, de zonas mais ocupadas na frente. É um modelo de atacar em alguns aspectos diferentes, por exemplo, do 2019 do Jorge Jesus, e contra times que se defendem muito atrás, como o Corinthians. O Flamengo ontem teve um domínio amplo de território no jogo, estabelecendo alguns padrões que têm ficado muito claros. O Rodrigo Caio, o Flamengo vai ocupando toda a faixa de campo que o adversário lhe oferece. Até que o Rodrigo Caio, em dados momentos do primeiro tempo, ficava como o único homem mais atrás. O Felipe Luiz pela esquerda